qual adubo usar nas nossas suculentas e qual a medida correta para que elas cresçam bonitas, saudáveis e coloridas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Uma dúvida bem frequente dos meus inscritos é qual adubação usar, qual tipo de adubo usar e qual a medida correta que devemos usar com as nossas suculentas. Então hoje, gente, eu vou estar falando quais são os adubos que eu uso com as minhas lindezas e qual a quantidade, a medida que eu uso em cada vaso, que eu uso nos canteiros. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com essas lindezas. Então, se você gostou do tema do vídeo, vamos agora assistir e aprender um pouquinho mais sobre essas lindezas. Então, nós temos 3 tipos, vamos dizer assim, de cultivadores. Aqueles que dizem que não usam nenhum tipo de adubação, aqueles que usam na medida certa e aqueles que exageram um pouquinho. As pessoas que dizem que não usam nenhum tipo de adubação, elas usam sim. Nem que seja o mínimo do mínimo, mas elas usam. Porque a partir do momento que você mistura, que você agrega uma matéria orgânica no seu substrato, mesmo que ela esteja em menor quantidade, é uma adubação. A matéria orgânica, ela é a adubação natural para as nossas suculentas. E o que são as matérias orgânicas? A matéria orgânica pode ser um tipo de terra, de substrato que você tira do jardim ou que você compra pronto já em materiais de construção ou em agropecuárias, em gardens. Todos esses locais, tem alguns locais que vendem a matéria orgânica que é o substrato, a terra pronta. Nós temos também a outra matéria orgânica que traz bastante benefícios para as nossas plantinhas, que é o humus de minhoca, que é totalmente natural, o humus de minhoca. Nós temos também o esterco de frango, a cama de aviário, e nós temos também o esterco de gado. Tem muitas pessoas que também usam o esterco de gado. E nós temos também, gente, aquelas pessoas que produzem a sua própria matéria orgânica, o seu próprio esterco, a sua própria adubação, que é através das cascas, dos alimentos, das frutas, das verduras, que fazem a compostagem. Então, a compostagem orgânica também é uma ótima matéria orgânica para você estar misturando no seu substrato com as suculentas. Esses todos são naturais, Nós temos também outros naturais também, que encontramos no mercado, nas lojas. Então, você pode estar usando sim um desses tipos de matérias orgânicas naturais, que eu citei agora, com as suas suculentas. O que a gente tem que observar é a quantidade que a gente usa nos vasos, no seu substrato. Porque tem muitas pessoas que já compram pronto. As pessoas que compram pronto, ele já está na medida certa. Já as pessoas que produzem o seu próprio substrato, elas têm que observar muito bem a quantidade que elas misturam de matéria orgânica para produzir o substrato que vocês irão cultivar essas lindezas, gente. Então, qual seria a medida certa? A medida certa, gente, é sempre menos. Aquele velho ditado, menos sempre é mais. Por quê? Quando você coloca menos ingredientes dentro do seu substrato, você consegue corrigir se depois não der certo. Se você colocar muita adubação ou muita matéria orgânica, o que vai acontecer? A matéria orgânica, ela tende a segurar mais a umidade. E vocês sabem que suculentas gostam de água, porém, elas não suportam umidade. Então, a matéria orgânica, você tem que tomar muito cuidado com a matéria orgânica, tá? Que você agrega no seu substrato. Você sempre vai colocar menos. Se você usa uma medida de
2 potes, vamos colocar de exemplo, né? 2 potes de margarina. Vamos colocar assim, que todo mundo conhece margarina. Então, você vai pegar um pote de margarina e vai colocar 2 potes de carvão picado, 2 potes de perlita expandida, 1 pote de casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada eu uso menos, gente, porque eu percebi que ela, em grande quantidade, ela também causa cochonilhas nas nossas plantinhas. E você vai usar 1 pote somente da matéria orgânica. Assim você vai produzir um substrato muito leve, airado e que seque muito rápido. E na medida certa, porque é a medida certa, gente, é a medida certa da matéria orgânica para estar nutrindo as suas plantinhas. Para quem ficou em dúvida, eu tenho vídeo falando do meu substrato aqui no canal. É só você ir lá na playlists do canal, em substrato. Eu recomendo você usar o substrato mais novo, tá? Tenho alguns vídeos mais antigos, mas eu recomendo você usar mais novo. Porque com o tempo, a gente vai fazendo esses ajustes, né? A gente começa a cultivar elas com um tipo de substrato e com o tempo a gente vai fazendo esses ajustes, vai vendo o que é melhor para nossas suculentas. É um substrato bem leve, ele seca muito rápido, o que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho em regar mais. Mas é preferível você regar mais a sua plantinha, né, que o substrato seque mais rápido, do que ele ficar úmido por muitos dias e ela vir a fungar, a dar cochonilhas, tá? Porque o que a suculenta, ela gosta de água. Ontem à noite, ó, como vocês podem ver, o substrato está bem molhadinho. Eu fiz a rega, tá? Ontem à noite eu fiz a rega, uma rega com bem abundância. Tá? O importante é que ele seque rápido. Hoje, até no final do dia, esse substrato já vai estar totalmente seco. Né? Ele já hidratou a plantinha do jeito que eu gostaria e ele já vai estar totalmente seco. Dessa forma, eu consigo com que as minhas suculentas fiquem mais saudáveis e que não adoeçam com tanta facilidade. Então, gente, a matéria orgânica eu sempre vou usar menos. E o que é matéria orgânica? Mais uma vez, é a terra, o substrato que você vai colocar dentro da sua mistura do seu substrato, tá? A matéria orgânica pode ser um tipo de adubo, né? Pode ser a cama de aviário, pode ser o esterco de gado, pode ser uma compostagem que você produz mesmo com cascas de alimentos, tá? Pode ser uma terra do seu jardim, pode ser uma terra que você compra pronta. Então, esta é a matéria orgânica. E todos os outros, tanto o carvão, a perlita, a casca de arroz carbonizada, são as matérias inorgânicas, inertes. São aquelas que só vão vão fazer com que o seu substrato fique airado, que seque mais rápido. Mas a gente sabe que tanto o carvão quanto a casca de arroz carbonizada, elas trazem grandes benefícios para a sua suculenta. A casca de arroz carbonizada, ela vai fazer com que ela enraize mais rápido e o carvão, ele ajuda a combater fungos, tá? Fungos no seu substrato. Então, é importante você agregar, você misturar esses 2 itens no seu substrato. E a perlita ela vai fazer, ela está ali só como mesmo para que o substrato fique airado, para que ele seque rápido, para que ele fique mais poroso, que ele fique mais fofinho, que as raízes possam crescer, porque as raízes das suculentas, elas não são tão grossas, elas são mais fininhas. Então, a perlita ajuda com que o substrato fique mais airado, para que as raízes sensíveis das suculentas possam crescer e ficar maravilhosas. Além da adubação orgânica, nós temos também a adubação química, né, que é muito usada por cultivadores de plantas, em geral, gente. Todos usam, né? Tanto orquídeas, flores, na agricultura, frutas, verduras, todos os lugares onde existe uma plantinha, onde você quer que ela cresça, que ela fique saudável, a gente vai encontrar a adubação, tanto a orgânica quanto a química. Então, como usar a adubação química e quais são as vantagens de você estar usando a adubação química? A adubação química, ela pode ser misturada no momento que você já está produzindo o seu substrato, ou ela pode ser acrescentada
depois no substrato, e ela pode também ser acrescentada depois de um tempo que você já fez, né, que a plantinha já está há algum tempo no vaso e que você percebe que a adubação de início, né, que você colocou, o substrato que você colocou de início na sua plantinha, já não está nutrindo da maneira correta como você gostaria. Porque a gente sabe que plantas que não são adubadas da maneira correta, gente, elas tendem a ficar mais frágeis e elas tendem a ser mais atacadas por pragas, por cochonilhas, por fungos. Então, é importante, sim, você fazer a adubação da maneira correta com as suas plantinhas. Então, como usar a adubação química? Eu vou falar do como eu faço aqui com as minhas plantinhas e tem dado muito certo, gente. Como aqui nesse vasinho, não? Esse é um vasinho bem pequenininho, um vasinho de barro. Quando eu fiz o plantio dessa plantinha aqui, dessa suculenta aqui dentro, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei a perlita, o carvão, a casca de arroz e uma matéria orgânica. Aqui eu usei, como matéria orgânica, eu usei um substrato pronto, que eu já compro ele prontinho, que ele já vem adubado, tá? Na medida certa. Então, eu fiz aquela minha misturinha, que vocês vão ver lá no meu canal, lá nas playlists lá do meu canal, sobre substrato. Eu fiz aquela misturinha e plantei a minha plantinha aqui. Depois de algum tempo, isso vai levar em torno de 6 a 7 meses. O que vai acontecer? Essa plantinha, ela vai absorver todos os nutrientes do substrato que eu coloquei aqui. E com o tempo, esse substrato ele vai começar a ficar pobre em nutrientes. A gente vai começar a perceber que a plantinha quase não se desenvolve mais, ela já não tem mais um crescimento como a gente gostaria, ela já não está tão viçosa como a gente gostaria. Esse é um momento, em torno de 6 a 7 meses, de você estar fazendo uma nova adubação. Então, quais os adubos químicos que eu posso estar usando, né, nesse momento, após esse período, nos meus vasinhos? Aqui eu tenho vários mini vasinhos. Eu gosto muito, gente, de fazer esse tipo, né, de cultivo. Ai, eu amo, eu sou apaixonada em micro vasinhos. Olha que coisa mais fofinha, gente. E dá muito certo, tá? Eu tenho vasinhos ali de mais de anos já que eu cultivo desse jeito. A única coisa é aquilo que eu falei para vocês. A gente percebe, elas começam a ficar mais numa coloração não tão intensa, elas não crescem mais, elas começam a ficar não tão bonitas. Na verdade, elas ficam feias, elas começam a ficar feias, então aí você percebe que é o momento de você fazer uma nova adubação. E eu uso nesses vasinhos, nesses micro vasinhos, eu uso o osmocote, que é a mesma coisa que o forticote ou o basacote. Então, osmocote, basacote e forticote são os mesmos, tá, gente? Só muda a marca, é a marca, tá? Então, todos os adubos químicos com cote, né, eles são maravilhosos. Eles são adubação de liberação lenta, então eles liberam os nutrientes lentamente para suas plantinhas e vocês vão ver que elas vão ficar nutridas e lindas da maneira que você quer. E para quem está iniciando o cultivo, essas marcas, né, de cote, de adubação cote, elas são maravilhosas, porque você acrescenta bem pouquinho e elas fazem a mágica. Elas mesmas vão soltar os nutrientes para suas plantinhas de uma maneira correta. Então aqui, gente, ó, isso aqui professora querida, né? Ó, ele não tem furo, tá? Esse eu controlo as regas, tá? Ele tá num local coberto. Então aqui eu fiz o corte dessa plantinha, eu podei ela, ela estava muito comprida. Fiz um outro vasinho com a parte de cima, essa é a Vitor Kane, e deixei os tronquinhos para brotar. Como eu não queria mexer no substrato desse vasinho, esse vasinho tem em torno de uns 2 anos, tá? Já vai para 3 anos. Eu nunca mexi no substrato, é um substrato até mais antigo, mas eu já usava muito carvão. O que eu fiz? Eu fiz o corte, fiz um outro vasinho e aqui dentro eu usei o forticote, ó. O basacote, na verdade esse é o basacote. Tá vendo essas bolinhas verdinhas aqui dentro?
essas bolinhas ali, ó. Estas são a adubação de liberação lenta. Essas bolinhas, aí você vai, quando você for comprar, você vai ver na embalagem, vai marcar quanto tempo elas duram. Tem bolinhas dessas que duram 3 meses, 6 meses, 9 meses, tá? Então, conforme o produtor, você vai ver o tempo de liberação dessas bolinhas. Esse aqui é em torno de 6 meses, essas verdinhas aqui, tá? E antes que perguntem onde eu comprei pelo Mercado Livre, tá, gente? Comprei no Mercado Livre essas bolinhas. E lá também vai ter a numeração dos produtos, da liberação e dos produtos químicos que tem dentro desse fertilizante. Na verdade, esse é um fertilizante, né? A adubação química, ela é um fertilizante, tá bom? Então, ali, ó, tá vendo essas bolinhas verdes? Então, essas são as bolinhas verdes. E a quantidade? A quantidade é isso aqui mesmo, gente, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem umas 7, 8 bolinhas só aqui dentro. Então, essa é a quantidade. É muito pouquinho mesmo, tá? Isso já é o suficiente para deixar ela, ó, como elas estão bonitinhas. Dá para ver, né? Os brotinhos estão saindo bem bonitinhos. O local onde eu cultivo é um local bem... que pega bastante sol, o solzinho da tarde. Então, elas estão muito bonitas, né? Esse é o suficiente para nutri-las, tá bom? Não exagere, gente. É assim pouquinho mesmo. E além do Basacote, o Forticote, né? Esses adubos de liberação lenta, nós temos também os NPK, que também são, né, uma adubação química de liberação lenta. O NPK, ele vai também ter a fórmula dele, que vai ter a numeração. Nós temos mais que a gente encontra no mercado, né? Que é o 10, 10, 10, o 4, 14, 8, que são os dois que eu uso muito aqui no meu jardim. Eu só não vou usar, gente, a numeração maior, porque nós temos 3 numerações, né? 10, 10, 10, eu vou deixar aqui na telinha do celular, tá? 10, 10, 10, que é para manutenção, e o 4, 14, 8, que é para floração. Se você for comprar um com a numeração, a primeira numeração maior, o que vai acontecer? Ela vai crescer, as suas plantinhas vão crescer muito rápido. E para nós não é importante, para quem cultiva suculentas, que as suculentas cresçam. Por quê? Elas vão ficar estioladas, elas vão crescer muito rápido, vão ficar estioladas e não vão ficar bonitas. Uma outra coisa, nós temos também um outro adubo que a gente usa, esse a gente já usa na agricultura, a gente usa com verduras, na horta, tá? Para frutas, que é... Então, continuando, gente, que é a ureia. Eu tinha esquecido o nome, a ureia. A ureia a gente também não vai usar com as suculentas. O que vai acontecer é que se você for usar a ureia, vai haver um boom. Elas vão crescer muito, muito rápido. Elas vão ficar muito estioladas. Elas vão ficar gigantescas. Elas chegam a ficar até deformadas, tá? Então, não use ureia com as suas suculentas. Não use adubação química que venha com a numeração, a primeira numeração com as suas suculentas. Você vai usar um 10, 10, 10 ou se não, um com a numeração do meio maior. Mas também você tem que cuidar, essa numeração do meio, ela não pode ser muito alta, tá? Uma numeração, o que eu uso aqui é o 4, 14, 8, ele tem dado bem certo, tá? E o 10, 10, 10. O 10, 10, 10 também, ele é para manter, para deixar as suculentas bonitas e tem dado muito certo. E qual seria a quantidade que eu vou usar de NPK nos meus vasos? Vocês viram que o osmocote, lá naquele vasinho pequenininho, eu coloquei muito pouco, né? Tem em torno de 8 bolinhas. Aqui também, uma latinha de milho, vamos usar uma latinha de milho como exemplo. Eu vou pegar uma colherinha daquela de café e colocar só a pontinha, tá, gente? Já é o suficiente. E o NPK, ele já tem uma duração menor, é de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Na verdade, essa questão de meses eu não observo muito. O que eu observo é o crescimento da planta.
Se chegou 4 meses, ela está bonita, ela está ainda crescendo, ela está se desenvolvendo como eu gostaria, eu não vou fazer. Eu só vou fazer essa nova adubação, gente, quando realmente eu ver que a plantinha precisa, tá? Então, o adubo, ele é um grande aliado no cultivo com as nossas suculentas. A gente só tem que saber usar. Então, você só vai usar quando você realmente ver que precisa. Então, uma latinha dessa de milho, uma colherinha de café, só a pontinha, tá? Vasos maiores, aí você vai começar a acrescentar mais. Se nesse vaso eu coloco só a pontinha de uma colherinha de café, já esse outro maior, que é uma lata de leite em pó, ó, de frutas, né? Em calda, esse é de fruta em calda. Então, eu já uso uma colher rasa, gente, pouquinho, da colherinha de café, tá? E conforme o vaso vai aumentando, eu vou aumentando a dosagem. Eu vou colocando dessa forma pouquinho. Se você não tem certeza, né, da quantidade que você vai colocar, experimente primeiro uma colherinha de café. Aí você viu que dá para colocar um pouquinho mais, vá dosando um pouquinho mais até você ter a sua própria receita. É você que vai fazer a sua própria receita e colocar nas suas plantinhas, tá? Porque essa questão de adubação é um pouco de gosto também. Tem pessoas que já não gostam que a planta cresça tanto, que ela fique tão viçosa. Então, dose, coloque menos. Um dos motivos de eu estar enfatizando tanto, gente, a quantidade de adubação é que tem muitas pessoas que reclamam, né? Ah, que esse adubo faz com que a plantinha cresça demais. Não, é porque está usando demais. Você é que vai dosar a quantidade do adubo. O adubo não tem culpa de nada, gente. O adubo não faz crescer demais as plantas. É você que colocou adubo demais. Então, se você colocar a adubação na medida certa, ela vai crescer na medida certa, vai ficar saudável, vai ficar bonita, né? Vai reproduzir do jeito que você quer, né? O 10-10-10 seria para manutenção, já o 4-14-8 para a floração, para que ela se multiplique, para que ela cresça, para que ela solte mais mudinhas, tá? Como aqui, ó, eu tenho meu cultivo. Eu cultivo muito no tempo. A gente sabe que suculentas cultivadas no tempo, o que acontece? O substrato, ele se desgasta mais rápido, porque a gente tem muita chuva, tem a ação do sol. Então, as plantinhas, elas absorvem mais nutrientes para poder ficar bonitas por mais tempo. Então, os vasos que a gente cultiva no tempo, a tendência é sim, né? A adubação, ela acabar mais rápido, ela ser absorvida mais rápido. Então, é uma grande necessidade minha em estar usando essa adubação. Ó, aqui eu fiz o replante desse vasinho há uns 2 meses. Olha que linda que elas estão. Então, a gente vê, né, que o substrato já está bem compactado ali. Ele já está mais compactado, a forma de eu dizer que ele já está bem adequado dentro do vasinho, tá, gente? Não é que ele está duro, ele está bem adequado. Por quê? Porque é uma planta que já está bastante tempo aqui no tempo. Mas ela está muito linda e saudável. Então, fazem 2 meses só que eu fiz a troca desse substrato, então eu não preciso estar fazendo uma nova adubação. Eu só vou fazer uma nova adubação agora aqui quando eu perceber que elas não estão mais se desenvolvendo, tá? Então, sempre menos é mais. Você vai sempre optar por menos, né? Não deixe de adubar as suas plantinhas, né? Porque tem pessoas que dizem que não, que faz mal que adubar, que as suculentas elas vivem lá no deserto, que elas não precisam de adubação. Porém, gente, você já viu como é uma suculenta cultivada em lugares áridos, em locais onde não tem a ação do homem? Elas muitas das vezes não são tão bonitas quanto as que nós cultivamos, tá? Por quê? Porque falta nutrientes, porque elas não têm tantos cuidados, porque às vezes elas ficam na ação do sol muito forte, do frio muito forte. Então, é totalmente diferente, tá? O cultivo doméstico, ele é diferente do cultivo ao ar livre, uma plantinha que vai cultivar lá na natureza sozinha. É diferente. A gente gosta de ter plantinhas mais lindas. Olha que coisa mais fofa que eu fiz. O corte, ela está toda rebrotando. Maravilhosa, né, gente? Esta é a Supreme.
Então aqui, gente, ó, essa é uma banheira minha, uma das minhas banheiras, né, que eu cultivo as minhas suculentas. Quando eu preparo o substrato, eu já faço aquele substrato que tá lá na playlist do meu canal. Então eu não faço adubação de início, tá? Ele já está adubado, não precisa. Ah, mas passou-se um tempo, passaram-se ali 6 meses, 7 meses, 1 ano, e eu vi que eu preciso fazer a renovação do substrato. Eu não quero fazer a renovação do substrato, eu vou simplesmente fazer a renovação da adubação com as minhas plantinhas. Quanto que eu vou usar aqui? Quanto que eu posso usar de osmocote? Então, para uma banheira dessa, eu vou usar 2 colheres rasas de café, tá? Bem espalhadinho assim, 2 colherinhas de rasas do osmocote de café é o suficiente. O mesmo vai ser o NPK. O NPK ou o 10-10-10 ou o 4-14-8, aí você vai escolher, você vai ver qual que você vai querer usar. 2 colherinhas de café também, bem espalhadinho, tá, gente? Vai ser o suficiente para estar nutrindo esse vaso. Ele é bem grande, né? Sabe, naquelas banheiras de bebê, que a gente dá banho em bebê, tá? Então vai ser mais ou menos isso. Respeitar o tempo certo de fazer uma adubação entre uma e outra, gente, é importantíssimo para que a sua suculenta fique bonita e saudável. Então, esse vídeo já é um vídeo mais para isso, né? Para que a gente tenha muito cuidado no momento de estar adubando as nossas plantinhas. Sempre opte em colocar menos adubação, vá acrescentando conforme você vai vendo que a sua plantinha necessita, tá? Dessa forma você não vai errar, sua planta não vai ficar estiolada, não vai crescer demais, porque a quantidade exagerada de adubação também deixa ela doente, tá? Se você adubar demais, ela vai crescer demais, vai ficar muito estiolada e ela pode sim ser atacada por fungos e cochonilhas. Então, manere aí na quantidade de adubação que você vai colocar com as suas plantinhas. Então, eu espero que o vídeo ajude, né? O intuito do canal é esse, é trazer conhecimento, trazer ajudas para quem está iniciando, para quem já cultiva há algum tempo e tem dúvidas no cultivo. Então, é para isso que existe o canal, né? Eu trago a minha experiência com as minhas plantinhas, é dessa forma que eu cultivo elas, tá? É dessa forma que eu estou cultivando, tem dado certo e por isso eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento com essas lindezas com vocês. Então eu deixo um grande abraço a todos e que todos possam cultivar essas lindezas e deixar elas mais lindas. Desejo muito sucesso no cultivo e que Deus abençoe a cada um de vocês.